Olá, amado irmão, irmã catequista, espero que você esteja bem. Estamos novamente reunidos aqui para mais um vídeo de formação semanal da nossa paróquia, do nosso grupo do WhatsApp dos catequistas. E assim, estamos seguindo um pouquinho os temas das nossas apostilas, tanto a da Crisma quanto também da Primeira Comunhão. E hoje eu gostaria de falar uma temática extremamente importante, que segundo o Catecismo da Igreja Católica é a verdade mais importante a ser ensinada, a ser anunciada, que é a temática da Santíssima Trindade. Nós estamos falando aqui agora de Deus em si mesmo, não a partir de suas obras, não o que Ele fez na história, não o que Ele nos proporciona dia a dia, mas estamos falando da vida de Deus. Deus, Ele é trinitário, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus não é um ser isolado, mas vive numa comunhão de amor, numa comunhão de três pessoas. E sendo três pessoas, estas três pessoas vivem de forma tão unidas, numa comunhão de amor, que elas se tornam uma só pessoa, ou seja, um só Deus. São três pessoas, mas um só Deus. Por causa desta unidade substancial que as pessoas contêm. É algo que vai para além da racionalidade humana. Não conseguimos imaginar tal unidade que leve a uma unidade tão intrínseca, que façam que as três pessoas se tornem um só ser, um só Deus. E assim, o Pai, o Filho e o Espírito, que formam um só ser, são estes que conduzem a história. São esses três seres que estavam no início da criação. São esses três seres que iniciaram a história de revelação ao homem, especialmente a partir de Abraão. Foram esses três seres que caminharam com o povo de Deus no deserto, que escolheu tantos reis na época da monarquia. Foi esses três seres que estiveram com o povo no Antigo Testamento. E foram esses três seres que tiveram o plano da salvação e que chegou no seu ápice na encarnação de uma dessas pessoas, Jesus Cristo. E é a partir de Jesus, o Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, é que ele revelou para nós quem é Deus. Foi a partir dele que conhecemos melhor o Pai. O Pai é esse que não foi encarnado, mas esteve sempre presente na história da criação. É esse que deseja que nós estejamos na comunhão. Como o próprio Cristo falou, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Nós somos convidados a chegar no coração do Pai, chegarmos nesse abraço misericordioso dele. E ele, com o Filho e com o Espírito, meio que nos abraça para o coração da Trindade. O Pai é esse que esteve sempre presente desde a criação. Ele foi esse ser que criou, por meio do Filho, na ação do Espírito, toda a humanidade. É o Pai que, por meio do Filho e na força do Espírito, gera em nós a santidade, gera em nós a salvação. O Filho é esse que se encarnou, que se mostrou a nós. Ele é a palavra encarnada. Tudo que foi revelado na história, tudo que foi feito na história, foi feito por meio dele. É a imagem dele que nós temos. Nós somos imagem e semelhança de Deus. E assim essa imagem, com certeza, é também a imagem de Jesus Cristo, do Verbo encarnado. Deste que veio à terra, nos ensinou o caminho para o céu. Este que veio à terra e que sabia que nós não daríamos conta de voltar à comunhão com Deus. Nós precisávamos de alguém. Ele sabe que não daríamos conta de, por si próprios, pelas nossas obras, chegar à salvação. Nós sempre temos a nossa fraqueza, temos a nossa miséria. E é por isso que era necessário que Deus assumisse a humanidade inteira para si. E ao assumir a humanidade em si mesmo, pudesse matar em si o pecado, matar em si a morte. E foi o que ele fez no seu mistério pascal. Morrendo apaga os nossos pecados e ressuscitando nos abre o caminho para a vida eterna. Essa é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. A revelação maior do Pai é por meio dele. Ele é o caminho.
que nós chegamos à Trindade. E o Espírito é a força renovadora, é esse fogo, esse impulso que nos leva a fazer o que Jesus nos pede e assim nos leva ao Pai. É o Espírito Santo que forma em nós Cristo, gera em nós esse desejo de sermos santos, gera em nós esse desejo de sermos igreja, de sermos uma só igreja. E assim, sendo uma só igreja, é o Espírito que vai nos ajudando a um dia vivermos a esta unidade que Deus já vive. É o Espírito que forma em nós o desejo do céu. E assim, estes três, o Pai, o Filho e o Espírito, agem em nós, para assim fazer com que em nós aconteça a obra da redenção. Então, meus irmãos, nada acontece na história da salvação, nada acontece na igreja, nenhum sacramento é dado, como nós sempre vimos nas celebrações litúrgicas. A obra da evangelização não é possível acontecer sem a Santíssima Trindade. É o nosso Deus, o Deus amor, o Deus que se ama e que nos ama, e assim também nos salva. Aqui está a principal revelação que precisamos passar para os jovens e crianças. Deus é Trindade. São três pessoas, mas estão unidas em um só Deus. E assim esses três se revelou, autocomunicou para a humanidade, revelando o seu amor e a sua bondade, e assim nos criando e nos salvando. Então, meus irmãos, fica mais esse vídeo para a nossa formação catequética. A Trindade